Olá, família! Bom dia, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos retomando as nossas meditações e meu compromisso com você vai ser o seguinte: até o final desse ano, pelo menos de segunda a sexta. São dias que você está mais corrido e talvez nós fazermos o nosso culto juntos todas as manhãs vai ajudar você a se fortalecer espiritualmente. Então eu convido a você a já se inscrever no canal se você não é inscrito, já deixe o seu like, porque amanhã, quando sair a meditação, você já vai estar prontinho, já vai receber aí no seu celular e nós vamos poder começar o dia meditando um pouquinho na palavra do Senhor, tá bom? Só mais uma coisa, eu vou deixar aqui do lado esse QR Code, porque você sabe que nós temos o Recanto das Estações, que é uma pousada terapêutica onde nós recebemos pessoas, tudo gratuitamente, quer seja casais, pessoas com outros problemas na sua vida, na vida espiritual. E agora nós estamos expandindo o recanto. Então, nós adquirimos mais uma propriedade aqui do lado e nós teremos mais espaço para ter alguns animais, para ter uma área maior para receber pessoas. Então, se você puder ajudar a essa obra, você que já veio aqui, você que sonha em vir, você que talvez virá em novembro ou dezembro, quando nós teremos as programações do Manual da Profecia e do Manual do Casamento, então ajuda-nos, faça a sua parte também e junto conosco nós vamos levando a palavra do Senhor e ajudando pessoas que também precisam, tá bom? Dito tudo isso, vamos então recomeçar a partir do capítulo 8 do livro de Mateus. Nós começamos o ano passado, né? Fizemos até aqui estudando história por história de Cristo. E hoje eu quero ler com vocês 4 versinhos apenas que tem uma história incrível, que vai nos ajudar muito a nos fortalecer espiritualmente. Diz assim, a partir do verso 14. Ao entrar na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele, que estava de cama e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e o servia. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas doenças. Perfeito. Essa história ela é muito conhecida, mas eu quero destacar um ponto e trazer para a nossa realidade nos dias de hoje. O mundo está doente. Essa é a grande verdade. Quer seja pela alimentação, quer seja pelas nossas condições psicológicas, a pressão com que vivemos, o mundo em que estamos inseridos, mas o mundo está doente. E aqui traz uma palavra extremamente poderosa e que muitas pessoas negligenciam, principalmente os cristãos, aqueles que se dizem conhecer a palavra do Senhor. Porque aqui é dito que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso daqui significa que as nossas enfermidades, elas são a porta de acesso a Cristo na maioria das vezes. É por meio das nossas enfermidades, das nossas doenças, que Cristo se revela. Você bem sabe que nós e Deus estamos separados por causa dos nossos pecados. A partir do momento em que reconhecemos que somos pecadores, confessamos os nossos pecados e os abandonamos, alcançamos a misericórdia de Deus. E de repente, quando essa porta, ou pelo menos essa barreira do pecado ela é rompida, Deus tem que chegar até nós, ou nós temos que chegar até Deus. E as nossas enfermidades é um desses caminhos. Porque quando aqui diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, significa que todo aquele que crê nele não precisa temer enfermidade alguma. Não precisa.
Diego, mas isso que você está dizendo, talvez não seria um pouco radical demais? Eu vou explicar para você. Quando o profeta disse que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, olha para o ministério de Cristo. Enquanto Cristo esteve na terra, enquanto Cristo andou com os discípulos, quantas pessoas que estavam doentes e chegaram até ele, permaneceram doentes? Nenhuma. Porque Jesus curava todos. Porque uma das coisas que Deus fez por meio de Cristo para se revelar à humanidade foi levar sobre si as nossas enfermidades. Todo aquele que leva até Cristo as suas enfermidades, esse é curado. Obviamente, hoje, por causa da falta de fé, muitos teólogos tentam justificar, não, mas às vezes não é da vontade do Senhor, e às vezes isso, aquilo. Presta atenção numa coisa, a morte é o salário do pecado, aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Entretanto, as enfermidades, a profecia acerca de Cristo testificava disso. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Todos os enfermos que se achegaram a Cristo, ele curou. E essa palavra permanece até os dias de hoje. Mas aí talvez você se pergunta, Diego, mas então por que tantas pessoas estão doentes? Por que talvez na minha enfermidade eu já busquei a Jesus e não obtive a cura? Agora vem uma história interessante e uma explicação mais interessante ainda. Que Jesus toma sobre si as nossas enfermidades, isso é um fato. É uma verdade tão absoluta quanto o sol do meio-dia. Não há como contestarmos isso. O profeta falava a respeito disso. De repente, a vida de Cristo testificou isso. E tudo o que aconteceu posteriormente, por meio dos apóstolos e dos novos conversos, testificaram a respeito disso. Então, qualquer um que tenha uma enfermidade, se ele levar a Cristo, ele será sim curado. Entretanto, nós precisamos crer. E aqui pode ser um grande problema, porque talvez você pense assim, Diego, mas eu creio. Será? Por que eu questiono o será? Existem alguns princípios básicos para a gente compreender do que diz respeito a uma enfermidade. Primeiro, você precisa compreender que toda enfermidade ela tem uma causa. Ou seja, ninguém desenvolve uma enfermidade aleatoriamente. Existe uma causa. Quando nós olhamos a causa da enfermidade, normalmente está relacionado a algum pecado. Está relacionado a um descontrole emocional, está relacionado a uma compulsividade na alimentação, alimentos indevidos, uma rotina de vida extremamente prejudicial à saúde e tantos outros fatores que nós poderíamos levar em conta. Então, quando nós percebemos que estamos enfermos, nós precisamos entender, poxa, por que eu estou enfermo? Aonde foi que eu errei que me trouxe essa enfermidade? E eu preciso estar disposto a mudar isso. Eu preciso estar disposto. Porque Salomão deixou bem claro que todo aquele que confessa a Deus o seu pecado e abandona esse pecado, alcançará misericórdia. Então, se eu olhar para a enfermidade numa condição de pecado, eu preciso confessá-la a Deus. Eu preciso estar disposto a mudar para que eu não volte a cometer aquele mesmo pecado. E a partir desse momento, agora, eu busco a Deus pelo milagre. Agora, quando eu falo buscar a Deus pelo milagre, o que eu vejo que é o grande problema? Muitos podem dizer assim, Diego, mas eu creio em Deus. Perfeito. O problema não é apenas crer em Deus. O problema é eu crer em algo que venha concorrer com Deus. E quando nós falamos de saúde, a maior concorrência do cristão, a maior concorrência de Deus no que diz respeito à cura, chama-se medicina. Muitos creem em Deus, ou pelo menos professam crer,
mas creem muito mais na medicina. E qual é o problema da medicina com essas palavras de Cristo, com essa profecia de que ele tomaria sobre si as nossas enfermidades? O problema é que a medicina oferta isso a você. Ao invés de você confiar em Cristo, ao invés de você consertar sua vida, ao invés de você confessar os seus pecados, basta você fazer uso de remédios, de tratamentos. E você não precisa se sujeitar a isso. Você não precisa confiar em Cristo. Basta você confiar na medicina. E aí talvez agora você pense assim, Diego, mas a medicina não é boa? Ela não tem os seus pontos fortes, os seus benefícios? Tem. Qual é o meu problema com a medicina quando eu preciso levar a Bíblia para a minha vida? A Bíblia cita remédios. E, de fato, remédios são algo que Deus criou. Então, todo alimento que você faça uso, ele tem como propósito nutrir o seu corpo e fazer reparos, ou seja, trazer cura a determinadas enfermidades. A alimentação é basicamente isso. Só que Deus também deixou medicamentos naturais para que você faça uso, e Deus identificou alimentos que você jamais deveria tocar ou inserir no seu corpo, por serem imundos. Quando você olha para a indústria farmacêutica moderna de hoje, os medicamentos, eles não revelam o que são inseridos nele. Você não sabe se você está inserindo algum elemento ali, algum ingrediente que seja considerado por Deus como algo imundo. Isso é um dos problemas. Segundo, muitas das vezes os medicamentos eles curam sintomas e não causas. Ou seja, se uma pessoa, por exemplo, ela come muito açúcar, ela vai desenvolver uma diabetes. E os medicamentos não vai fazer com que a pessoa se reeduque ou mude o seu hábito alimentar, mas vai curar os sintomas que a diabetes pode vir a trazer. E assim você aplica para tudo. Terceiro, a questão da própria confiança. Muitas pessoas investem tudo que tem, tempo, credibilidade, na cura medicinal. E isso é uma afronta a Deus, uma vez que Ele te oferece tudo isso sem te cobrar nada disso. Ou seja, quando nós olhamos para esse aspecto da enfermidade, muitos confiam em Deus. Sim, confessam que de fato creem em Deus, mas na prática elas confiam muito mais nos medicamentos, na indústria farmacêutica, na medicina em si. E é por isso que muitos não obtêm a cura. Eu já vi muitas pessoas, por exemplo, que vão para tratamentos e também vão às igrejas pedir oração. E de repente aparece uma cura ou uma cura aparente. E de repente a pessoa diz assim, olha, em primeiro lugar eu agradeço a Deus, né, porque foi Ele que me curou. Mas em segundo, o doutor fulano, a sua equipe, aquele hospital, porque ou pessoas, olha, porque ele estudou muito, porque ele fez aquilo. É ou não é? Você já não ouviu alguém dizendo isso? De repente, aquela glória que você daria a Deus, você reparte ela. E nem são em medidas iguais. Muitas das vezes o homem, a medicina, ela recebe muito mais honras e glórias do que o próprio Deus, que te conservou com vida, que deu a vida para cada um daqueles. De repente, tudo isso é desprezado. E nós precisamos levar isso em conta. Se eu quero receber uma cura que venha de Deus, eu tenho que buscar a Deus. Se eu estou buscando qualquer outra coisa, certamente Deus não vai intervir nisso. Ah, Diego, então você está querendo dizer que se eu for para a medicina eu vou morrer? Não, claro que não. Existem muitos medicamentos que hoje a medicina desenvolveu que podem retardar a morte, por exemplo. Aparentemente podem. Porque você também precisa acreditar, ou pelo menos aceitar, que nada acontece sem que Deus permita. Ou seja, se você vier a óbito, Deus permitiu. Se você supostamente foi curado ou acredita que foi,
É permissão de Deus. O que você vai fazer de hoje até o dia em que Deus de fato vai te levar à sepultura é uma decisão sua. Você pode fazer desses dias de honra e glória ao Senhor, ou você pode fazer como no dias de luta pela vida, correr a médicos, a medicamentos, isso, aquilo. E o final, eu não vou dizer que é praticamente o mesmo, porque os resultados pós-morte podem ser cruciais. Deste modo, quando Jesus ele afirma, né, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nós podemos crer nele. Nós podemos, de fato, confiar que todas essas coisas estão sob o seu domínio, estão sob o seu controle. Existe uma alegria. Eu acho interessante quando um enfermo chega a Jesus e fala: "Ó Senhor, se tu quiseres me curar", e Jesus fala: "Eu quero". Jesus quer curar você. Se você hoje está no leito de hospital, sim, ele quer ver você sair daí. Se você está em casa sofrendo com dores, com alguma enfermidade, sim, Jesus quer curar você. Mas você precisa confiar nele. Você precisa viver como alguém que confia nele. Você precisa entender que enquanto persistir essa enfermidade é porque Jesus não chegou e porque talvez você ainda não entendeu o porquê desta enfermidade. A Bíblia deixa bem claro em um outro momento, quando um outro enfermo está próximo de Cristo, que alguns questionam: "Mestre, essa enfermidade é ele que pecou ou os pais que pecaram?" E Jesus ele diz: "Olha, nenhum nem outro, isso é para a honra e glória de Deus." Ou seja, a tua enfermidade, ainda que não tenha vínculo com nenhum pecado, a tua confiança em Deus será para a honra e glória dele. Eu quero terminar, não gostaria que esse primeiro vídeo fosse tão longo, mas eu tive uma experiência com isso e eu quero compartilhar com você. Eu era pequeno e eu me recordo que era um domingo, eu desobedeci minha mãe e fui jogar bola num campinho perto de casa. E ali numa disputa de bola, eu pequeno, talvez 9, 10 anos, 11 anos talvez, eu jogando bola, disputei a bola com um rapaz, um adulto, e ele quebrou o meu dedo. O meu dedo, eu não sei se é mindinho que fala do pé, né? Do canto assim, ele simplesmente ficou sendo segurado na pele, porque ele rompeu literalmente o meu dedo. Eu cheguei em casa, fizemos os preparativos, fomos ao hospital. Quando chegamos ao hospital, isso num domingo, já início de noite, após fazer radiografia, após passarmos no médico, o médico disse assim: "Olha, não há o que fazer, você vai ter que passar por uma cirurgia, vai ter que colocar um pino para segurar esse osso, senão você vai perder esse dedo." Ele enfaixou e me mandou embora para casa. Chegando em casa, sentindo muitas dores por causa da fratura, minha mãe e minha tia se dispuseram a orar. E eu me recordo que por quase toda a madrugada eu sentia elas tocando no meu pé e orando para que Deus fizesse um milagre, para que Deus tirasse aquela dor de mim, para que Deus me curasse. Logo pela madrugada, me levantei, me arrumei, fomos ao hospital que havia um encaminhamento para que eu fizesse então a cirurgia. Ao chegarmos lá, fizemos a radiografia e, para surpresa minha e do médico, meu dedo estava colado. Sim, o dedo estava colado. Ele tirou a radiografia e constatou: "Olha, tiramos a radiografia do pé errado, porque o dedo está normal." Desenfaixou e meu dedo estava curado. E ele não acreditava nisso. Ele falou assim: "Não, houve algum erro aqui." E de repente nós percebemos que não. O que havia acontecido ali foi um milagre. E às vezes a gente tenta racionalizar o milagre. Poxa, eu era uma criança, eu tinha desobedecido minha mãe, eu estava fazendo algo que não é nada digno, estava jogando futebol, não estava edificando ninguém. Eu não era cristão, eu não era temente a Deus, eu nem sabia nada de Jesus, Deus, fé, essas coisas. E por que que Deus me curou? Por que que Jesus me curou?
Porque naquela madrugada, minha mãe, minha tia, eles levaram a minha enfermidade até Cristo. E Cristo tomou-as para si. Meu dedo foi curado. Eu voltei para casa com meu pé praticamente normal. O médico, diante de tudo aquilo, incrédulo, ele ainda assim engessou meu pé. Eu fiquei com o pé engessado pelo menos uma semana. E pronto. Eu tenho, igual essa história, inúmeras outras histórias de experiências assim. Mas eu queria compartilhar essa com você, porque se você hoje está sofrendo com alguma enfermidade, a primeira coisa que eu quero dizer para você é se alegre, porque existe um milagre muito próximo. Existe uma oportunidade de você honrar e glorificar o nome de Cristo, gigantesca e que está muito próxima de você. Se porventura hoje você está buscando em Deus esse milagre, saiba que mais do que curar a sua enfermidade, porque isso para Cristo não é nada, é algo extremamente simples, Ele quer também mudar a sua vida. Que Deus possa te abençoar, conceder a você um ótimo dia. Que esse vídeo possa ter fortalecido a tua fé. Se você conhece alguém que esteja enfermo e que talvez está desesperado, manda essa palavra. Eu tenho certeza que isso vai mexer com a pessoa que está buscando essa cura. Porque chega o momento que nós precisamos ir ao médico dos médicos. Nós precisamos ir ao Senhor dos senhores. Nós precisamos ir naquele que não vai simplesmente fazer um medicamento, algo desse tipo, remediar o problema. Mas nós precisamos ir naquele que vai resolver o problema. Que Deus te abençoe, te dê um bom dia e eu espero encontrar você amanhã cedinho ou se não, em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.